Nossa missão é contribuir com essa nação, ensinando a ciência do direito, os direitos e deveres, a organização da sociedade, e para fazer isso a gente precisa de gente boa, e precisa de gente boa no Brasil todo, e não tem nenhum exemplo melhor hoje no Brasil de gente boa, competente, e no Brasil todo do que o Fábio do Maranhão, que é o nosso entrevistado hoje, o Fábio da cidade de Imperatriz do Maranhão, que é voluntário do programa, mas ao mesmo tempo também é professor contratado, lidera uma equipe de marca maior, né? Um time de primeira linha, e hoje a entrevista é com ele. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou o Fábio Monteiro. E juntos, hoje, nós somos o Direito na Escola. Cast! Então, vamos lá. Fábio, para a gente começar, né? Hoje o entrevista podcast no quadro Professor Contratado. Qual é o cargo e qual é a instituição que você atua hoje? Bem, eu sou professor no Colégio Dom Bosco, daqui de Imperatriz, Maranhão. Foi a primeira escola que acolheu o direito da escola com professor contratado. Né? Eu e a professora Micaele, na verdade, fomos os dois primeiros contratados nessa escola, né? E sou professor de Direito e Cidadania, no nono ano, com uma disciplina extracurricular, e no ensino médio, com um itinerário formativo com a disciplina Direito e Cidadania. Muito bom, parabéns por isso. Parece uma história muito óbvia, né? Quando a gente ouve, professor de Direito na escola, é muito óbvio, deveria ter, mas isso não foi tão simples assim, tem uma longa história nisso. Vamos começar eu queria voltar lá atrás. Como que você conheceu o programa Direito na Escola? Bem, eu já tinha visto, né, pela internet o Direito na Escola, no Instagram, mas eu não tinha assim, um caminho, né, de como chegar até vocês. Até que um dia, né, a OAB de Imperatriz recebeu a ligação do professor Luiz Hernandes perguntando se na nossa subseção tinha uma pasta, né, uma comissão que tratasse de educação, e assim eu era né, advogado presidente da comissão OAB vai escola. E aí, então, me referendaram e nós começamos a conversar. E aí, numa visita do Luiz aqui, ele apresentou o Direito na Escola para a gente, né? Para quem não conhece, o Luiz, ele é professor de Direito na Escola em Minas, mas ele é daqui de Imperatriz. E aí, nós nos apaixonamos de cara e apresentamos isso ao nosso presidente, o doutor Bruno Guilherme, e ele também se apaixonou pela ideia e disse, vamos trazer o Lucas para Imperatriz. E assim o Lucas aceitou, a gente fez 3 dias de imersão no Direito na Escola e decidimos, então, migrar, né, mudar totalmente, virar a chave e fazer o curso de membros e virar comissão Direito na Escola. Né? Há 11 meses atrás, precisamente, né? Foi no dia 18 de novembro de 2022, inclusive o Lucas estava presente na sessão, foi um marco histórico para a gente, e logo em seguida, né, a gente continuou fazendo o curso de membros, num envolvimento bem intenso do nosso pessoal, da comissão, e saímos às escolas. Né, vamos oferecer, novembro já era uma data, assim, digamos, né, limite para pensar o ano seguinte, o ano letivo seguinte, e quando nós fomos no Dom Bosco, a gente nem deu aula modelo, eles se apaixonaram de cara pela proposta do Direito na Escola e disseram, é isso que a gente está precisando aqui. E aí, a nossa ideia era para o ensino médio, eles disseram, não, tem como a gente fazer no fundamental também? Eu disse, sim, temos, e então a gente ficou muito feliz porque eles decidiram implantar o Direito na Escola do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Do 6º ano ao 8º ano, a professora Micaele, né, que é membro da nossa comissão, fez o curso de membros, é uma pessoa super envolvida com o trabalho, assumiu. E eu fiquei do 9º ano ao 3º ano do ensino médio. Fábio, mas não parou por aí, né? Daí outros professores também foram contratados. Olha, tem uma história aqui para o podcast mais de metro, mas sabe que é uma honra ter você aqui conversando com a gente, porque você sempre está informando o que está acontecendo e consolidar essa trajetória, mesmo que de forma muito resumida, nesse podcast vai contribuir muito, tanto com os nossos membros de Minas, como as pessoas de todo o Brasil, porque o que a gente mais recebe é perguntas de pessoas querendo saber como é que faz para implementar.
e você foi na cara e na coragem. E a minha pergunta para esse episódio de número 20 do podcast do Direito na Escola é: o que é que fez com que você se encantasse desde o primeiro dia e decidisse logo de cara implementar o programa aí? Mesmo que tenha tido um feedback de uma pessoa que você já conhecia, mas era um risco. Você não teve medo? Olha, na verdade, antes de conhecermos o direito na escola, eu digo a vocês que me incomodava a questão de o OAB vai à escola fazer palestras, né? Parece-me que, assim, com todo respeito, com um trabalho assistencialista, mas parecia que a gente levava cestas básicas jurídicas nas escolas, entende? A gente não ensinava a pescar, a gente não ensinava, de fato, né, de uma maneira mais sistemática, o jogo da cidadania. E isso me incomodava e a gente procurava por isso. Quando a gente conheceu o direito da escola, foi unânime, a gente pensou, bem, é isso que a gente quer ir lá no cerne da questão, em que a nossa população, a sociedade, a juventude, sobretudo, não conhece seus direitos e deveres. E esse incômodo, né, a gente se sentiu muito contemplado com o direito na escola. E aí a paixão ela foi instantânea. A gente realmente imergiu nisso, uma comissão que é estudiosa do direito na escola, a gente continua com um trabalho sistemático, porque, sobretudo, a gente acredita nisso. Eu faço uma analogia com a criança que aprende a escovar o dente. Você não faz um tutorial com a criança, como escovar os dentes. A criança só vai tomar consciência de que escovar o dente é importante lá pelos 12 anos, que ele entende o sentido do flúor, por que aquele componente químico está lá que faz tão bem para os dentes dela, etc, etc. O jogo da cidadania é mais ou menos isso. Você não simplesmente apresenta, joga direitos e deveres. Você conscientiza. E isso é um processo educativo. Isso o direito da escola faz muito bem. Não tem como não se apaixonar. Eu tenho uma pergunta, né? Então, o que muda exatamente, né? Além do fato, né, de ser simplesmente palestras, né? O AB da escola e outros trabalhos que existem, né? Embora, com todo respeito, aqui a gente não está desrespeitando nada, né? Também porque a gente também faz palestra. Também, já também fiz isso há muito tempo. Mas o que o direito na escola, né, inovou? O que exatamente teve de diferente e o tornou tão mais atraente para você, aqueles olhares? Bem, eu posso falar com a experiência de quem já é professor há 20 anos. Né? Além de advogado, sou professor e vou continuar sendo professor com muito orgulho e professor de direito na escola com muita honra. Mas eu digo a vocês que o direito na escola ele vem não apenas contemplar um vácuo na base diversificada do currículo, ele vem contemplar justamente o vácuo da formação cidadã. E isso é que é apaixonante, porque a escola e a sociedade clamam por isso. E quando a gente vem com uma proposta justamente de preencher esse vácuo, preencher esse vazio e dizer, olha, agora sim nós podemos dizer que é uma formação plena para a cidadania, porque a gente está ensinando o que é a cidadania. A gente tem muito respeito pelo professor de História e Geografia quando ele vai falar da transição democrática, da Constituição de 88, mas é o professor advogado que vai dizer os impactos disso na nossa vida. E a gente não vem para competir com eles, a gente vem para somar. Fala até de uma experiência prática. O professor de Geografia, no seu conteúdo de Geopolítica, foi semana passada. Ele me pediu ajuda e foi a última aula minha da terça-feira. Ele ia falar sobre a organização da República. Artigos 45 e 46, como é a formação da Câmara dos Deputados e do Senado. Ora, quem mais é preparado para falar sobre isso que o bacharel? Então, ele reconhece isso e diz, vamos trabalhar juntos. E foi muito legal, porque ele fez uma introdução em sua aula e eu dei sequência. E aí resgatei outras coisas que já tinha ensinado para eles no ensino do ano, no início do ano, que era a respeito da organização do Estado. Então, somos parceiros e os alunos veem como está articulado. E é muito legal porque eles fazem esses depoimentos. Eles dizem, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente está desde o 6º ano aprendendo isso, mas não sabia que estava tão assim evidente na Constituição. Eu não conhecia, mas está lá. Muito bom. Você, professor, há 2 décadas. Eu, então, imagino que você tenha 2 formações. Conta um pouco dessa história para a gente. Você é professor de quê? Como que é? Sim, é uma historinha. Vou tentar resumir. Eu
sempre quis ser advogado, certo? E fui estudar fora. E quando eu fui estudar fora, eu fiquei por 2 vezes em segundo excedente para federal, para direito, e passei logo de cara para pedagogia, na minha primeira tentativa. Eu sou filho de professora. Minha mãe foi minha professora na alfabetização. Então, está no meu sangue a educação. E aí, morando fora, precisando ajudar a família para me manter, para mim era muito, de certa forma, assim, até constrangedor. Minha família está se sacrificando por mim, estou aqui na capital de cara para cima. Comecei a fazer pedagogia para trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, e o direito foi ficando, até que um belo dia eu resolvi retomar meu projeto. Quero ser advogado. Fiz vestibular para direito, passei, né? E cá estamos. Passei no AB e comecei, então, a presidir a comissão, o AB Vai Escola, como eu falei anteriormente, e agora estamos no direito na escola. Eu tenho uma pergunta. Você, então, professor, né, pedagogo, advogado, e você conhece o direito na escola já numa fase madura profissionalmente da vida. Sim, né? sim. Então, seguramente, o salário de professor de direito em escola talvez não seja o ponto maior que te atraiu. Né? Mas eu quero perguntar uma coisa. Né? A profissionalização, a gente tem muitos voluntários e muitas pessoas entram com essa intenção do voluntário. Profissionalizar é importante? Você acha que muda alguma coisa? Falar, é bom ter a escola ali com hora-aula dedicada a avaliações, enfim. Vale a pena profissionalizar? Eu entendo que, de certa forma, vale a pena sim, certo? Não muda em relação ao voluntariado a essência do direito na escola, mas a valorização do direito na escola, ela também perpassa por essa profissionalização. Então, eu imagino que quanto maior esse reconhecimento, inclusive do ponto de vista financeiro, inclusive para tornar igual o trabalho das outras disciplinas, para tornar igual o valor do direito na escola enquanto currículo escolar, enquanto a organização pedagógica na escola, eu entendo que é válido. E por que você decide já, mesmo experiente, você já muda a vida de muitos alunos como educador, né? E por que você acha que o direito contribui com isso? Agora eu quero ouvir, né, o educador Fábio. Olha, gente, eu sou professor há 20 anos e digo a vocês que eu nunca vi um brilho no olho do aluno como nas últimas vezes em que estive em sala de aula com um professor de direito na escola. A gente tem trazido para eles um tipo de saber que jamais foi dado antes, certo? Então, já dei aula do 6º ano fundamental até o ensino superior. E isso eu digo para vocês, esse brilho no olhar é a primeira vez que eu vi. É o brilho de quê? De que, finalmente, eles estão entendendo o que está acontecendo na sua sociedade. Eles não entendiam o jogo da democracia, o jogo da cidadania. Hoje, eles começam a entender. Então, esse brilho no olhar que eu nunca vi antes é que me apaixona e que me faz acreditar cada vez mais nesse projeto. E que, para mim, é um caminho sem volta. Tá? O direito na escola, não só em Imperatriz, como no Maranhão, como no Brasil, como em Minas, é um caminho sem volta. E quando você entrou... Você, Natália. Fábio, você falou muito sobre a questão do aluno e é o que você sempre reporta para a gente, a experiência dos alunos, dos membros que são treinados e liderados por você. Mas e o Fábio? O que mudou na vida do Fábio antes de ser um professor de direito contratado e hoje, como contratado em uma escola? Bem, eu digo a vocês o seguinte, que vocês já até me perguntaram sobre minha história. Quando eu me tornei advogado, eu comecei a pensar, vai ser a hora em que eu vou dar uma guinada na minha carreira e que a docência vai ficar cada vez mais de lado e eu vou emergir na carreira jurídica. Né? Vou ser um advogado clássico, viver nos fóruns, etc, etc. Mas a docência, ela me chamou pelo direito na escola. E mudou para mim na medida em que eu me sinto profissional hoje muito mais realizado. Por esse brilho no olhar que eu relatei a vocês na pergunta anterior. Porque eu vejo que o meu trabalho faz muito sentido na vida desses meninos. Então, eu já dei aula de muita coisa na vida. Eu também tenho uma formação em exatas. Eu dei aula de matemática e física. Então, eu ouvi muitos meninos na área de exatas. O que isso vai mudar na minha vida? Eu não ouço essa pergunta no direito na escola.
eles já veem automaticamente que isso faz muito impacto em suas vidas. O currículo ele tem um sentido muito significativo nos conteúdos ministrados. E isso tem mudado a minha vida, porque é muito ruim para um professor quando ele vai para casa com esse questionamento, que isso muda na minha vida. Eu não tenho essa preocupação como professor de direito na escola. Isso é muito gratificante. E isso me motiva como professor. O Fábio professor, o Fábio advogado, inclusive, entende que está mudando até a própria realidade jurídica, porque isso vai fazer com que o cidadão procure o advogado com um outro nível de entendimento, gente. É muito sério isso que a gente está fazendo. E é muito legal, é muito bacana e gratificante. Muito bom, muito bom. Eu tenho aqui uma lembrança, né? Quando eu estive aí, fui recebido, né, de um jeito muito maravilhoso, né? Me conectei, acabei virando amigo seu e de várias outras pessoas que eu conheci. Você imaginava lá atrás, né, quando você resolveu cruzar a linha do direito na escola, falou, vamos entrar e vamos trabalhar juntos. Você imaginava que iria encontrar tudo que encontrou? Você que hoje é uma referência no programa, né? Você é acessado e contactado por pessoas de vários lugares, né? O pessoal de Piauí, que trabalha muito bem também, sempre estão em contato. Várias pessoas aqui de Minas sempre te mencionam, né, sobre o seu trabalho. Então, você é uma referência, você teve acesso aos materiais do programa, aos livros, à didática, à metodologia. Você imaginava que veria isso? E o que você viu aqui de importante? Olha, jamais. A gente não imaginava ter um feedback, de termos professores contratados logo de cara. A gente pensou que seria, e continua sendo realmente um trabalho de formiguinha, mas que não viria um feedback da sociedade assim, de uma forma tão rápida, né? Das escolas abrirem as portas para a gente, da gente ter dificuldade de agenda para marcar palestras, de inclusive ir além de Imperatriz. Eu já fui para outras cidades do Maranhão para falar do direito na escola. Era inimaginável, né? Uma coisa que ainda hoje me espanta. Sabe aquele cara que sempre levou fora, mas no dia que uma menina disse sim para ele, nossa, eu cheguei nessa parte, o que eu faço agora? Foi mais ou menos essa sensação, sabe? Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito estudiosa, a comissão ela é muito dedicada, não é só um trabalho do Fábio, né? Eu costumo dizer, e vocês veem no nosso Instagram, no nosso trabalho, eu nunca estou sozinho. É uma comissão muito aguerrida, é uma comissão muito dedicada, né, que está comigo a todo momento, que teve até a loucura de fazer um podcast próprio, sem, sabe, ter nenhuma preparação na área. A gente foi estudar para fazer isso, e hoje nós temos um podcast que movimenta a sociedade imperatrizense, porque a gente leva a Imperatriz para conversar com a gente, de pessoas que, nossa, eu não sabia que moda, cyberbullying tinha a ver com direito, meu Deus, e a gente conversa, né, entre outras coisas. Então, não é só o Fábio, o case de sucesso de Imperatriz é um case de uma comissão, de muita gente que está vestindo a camisa e suando junto com a gente. Então, a gente, inclusive, está num trabalho de expansão, já de buscar outras escolas, fechar outros contratos, porque essas pessoas também precisam vivenciar essa experiência maravilhosa que nós estamos vivenciando lá na sala de aula, ver esse brilho no olhar das crianças e dos adolescentes. Muito bom. E você, né, fazendo tudo que você fez, foi maravilhoso, né? E acho que é o primeiro caso, né? Acho não, é o primeiro caso de quem conseguiu fazer em tão pouco tempo, né? Para ter os primeiros contratos. O Fábio demorou, eu me recordo bem, depois ele me corrige se estiver me falando na memória, desde a minha visita, né, no Maranhão, ele começou, claro, ele já tinha um trabalho anterior, mas quando ele decidiu, falou, vou fazer, ele precisou de ele, toda a equipe, né, claro, incluindo aqui os colegas maranhenses, ele precisou de 3 meses para realmente colocar isso, né? Isso foi extraordinário. E você, Fábio, seguiu todas as fases do método direito na escola? Qual parte do método você acha ele mais importante? Né? Embora, claro, ele é todo um sistema, é um contexto, nada pode ser pulado, mas o que para você chama mais atenção, é mais importante? Olha, Lucas, talvez seja uma pergunta até difícil de responder, porque eu não conheço nenhum caso no Brasil, porque tem esse método
e a gente o seguiu bastante à risca. Eu não conheço nenhum método no Brasil que, saído da linha de uma das etapas, tenha andado certo. Então, como você falou, eu converso com Teresina, né, eu converso com a Denise lá em Rondônia, eu converso muito com vocês, a gente tem uma amizade fantástica, não é só um trabalho de comissão, é uma amizade, né? A Natália também é uma pessoa que também eu considero como uma amiga, uma pessoa que é parceira, chamo aqui, Natália, socorro, e ela prontamente me responde, entende? Então, essa relação maravilhosa, ela se dá com muita gente. Já entrei em contato com José Diniz lá em Natal, em João Pessoa, entende? Essa conexão ela é fabulosa. E em todo o processo, eu vejo todos os passos com a mesma importância. Não adianta ir para a escola sem estudar. Não adianta mobilizar palestras sem organizar a comissão e fazer o curso de membros. Não adianta fazer o curso de membros e achar o trabalho bonito e não cair em campo. Não adianta cair em campo e não respeitar o nosso código de ética em relação aos registros, em relação à nossa forma de se portar em sala de aula. Tudo isso seguido, ponto a ponto, é fundamental para o resultado. E quando eu digo que eu converso com todo mundo também me dizendo o que foi dificultoso para a implantação. Então, aprendendo com as experiências de todo mundo, seja os pontos positivos, seja os negativos, isso tem sido muito virtuoso para a gente, porque a gente tem a humildade de ouvir todo mundo. Eu acho que uma grande vantagem nossa foi isso, é se conectar com todo mundo. E isso tem sido fabuloso, porque todo mundo se conecta com a gente e quer saber por que deu certo. E eu respondo de volta, deu certo porque a gente conversou com todos vocês. Porque a gente tem um método, a gente respeita esse método e a gente observa e conversa com todas as pessoas que vivenciam suas experiências. Então, vamos lá, eu anotei aqui. Você falou, né, fazer o curso, ir a campo, né, trabalhar com conexões, né, enquanto comissão, com um coletivo, são Sim. esses os pontos principais aqui que você atribui a Sim. esse sucesso, né? E, claro, eu não posso deixar de mencionar aqui a sua liderança, né? Eu trabalho com muitas pessoas, faço isso há muitos anos, eu sei o quanto o poder de uma liderança como a sua, né, uma liderança altruísta, capacitada, competente e disposta faz diferença. Então, parabéns por isso, tá? Todos esses pontos que você falou, sem alguém ali realmente segurando essa rédea, sem deixar cair, sem deixar esfriar, acho muito difícil de acontecer. Então, muito, muito mesmo, parabéns para você por segurar toda essa transformação que você fez, né, no Maranhão e no Nordeste brasileiro, né? Você linkou essas pontas aí, acendeu, botou fogo numa chama que estava ali, agora se transformou numa fogueira incandescente maravilhosa. Olha, eu quero dizer que isso também é mérito de vocês, certo? Eu entendo que esse trabalho ele não é desconectado, como você falou, conexões, né? Para mim, ele é um trabalho conexo. Eu dialoguei muito com Teresina, com a Isana, com a Sandra, e a gente conversa quase todo dia, Lucas. Quase todo dia tem uma novidade deles, uma novidade nossa, uma dificuldade que a gente partilha. A gente viveu até uma experiência juntos, porque Timon é limítrofe com Teresina, e eu, numa oportunidade em que eu estive por lá, eu os convidei para irem comigo até a nossa subseção de Timon, e eles foram com a gente, nós apresentamos o Direito na Escola para o presidente da subseção de Timon, que ficou apaixonado, quer implantar lá também, estamos conversando nesse sentido, e veja como é, né? A gente vira uma família, aonde a gente é recebido com essa camisa azul e rosa, nossa, o pessoal já recebe a gente de braços abertos mesmo, como se a gente já fosse há anos de casa. É uma experiência assim, fantástica, é uma coisa surreal. A gente se conhece virtualmente, eu e você não, a gente se conhece bem pessoalmente, né? Mas eu e Isana era virtualmente há 10 meses, e quando eu estive lá, parecia que a gente se conhecia há anos. E isso foi muito legal, foi uma experiência que, inclusive, impactou lá em Timon. Nossa, essa sinergia entre vocês, Teresina e Imperatriz, são 670 quilômetros de distância, e vocês são unidos assim. Foi essa a curiosidade do presidente de lá, eu digo sim. E não é só com Teresina, não. É com Minas, é com Rondônia, é com Santa Catarina, é com o Espírito Santo, é com todo mundo.
Não, muito legal. E me fala assim, né? Eu enumerei, estou tentando enumerar esses passos que você seguiu. Uma pessoa que quer começar hoje, o que ela deve fazer? Qual que é o que você estimula? Primeiro de tudo, fazer o curso de membros e seguir o passo a passo para a implantação, né? Reitero, não conheço nenhuma experiência no Brasil que, fora desse nosso passo a passo, dessa metodologia, tenha dado certo. É uma receita de sucesso. Imperatriz só é um case de sucesso porque continua, inclusive, seguindo esse passo a passo. Tá? Chegou membro novo na comissão, vai fazer o curso de membros, vai entender como funciona a comissão. Recebo mensagem no WhatsApp, quero entrar na comissão, como é que eu faço? Vem para a reunião, vem fazer um curso de membros, vem acompanhar o trabalho daqueles que são mais experientes e ouvir as experiências exitosas Brasil afora. Vai no Instagram do Direito na Escola, vê a matéria que foi do Jornal Nacional, conhece um pouquinho como é que é lá, e eu vou conversando com você como funciona. E assim a gente tem consolidado um trabalho. Porque essa consolidação, ela é muito importante com fundamento. Qual é o fundamento? Conhecer o programa. Só se conhece o programa fazendo curso de membros. Não tem outra alternativa. Então, nesse critério, nesse crivo que a gente faz, tem sido muito importante assim para esses resultados, porque o trabalho ele não é inchado, o trabalho ele é real, né? A qualidade ela é real. Eu tenho muito cuidado nisso. Não ir para o Instagram mostrar coisas que não são reais. Eu quero mostrar aquilo que acontece de fato. E me fala aqui, quais são os desafios, porque essa história tem dificuldades também, né? Você vai me enumerar algumas. Quais são os desafios que você encontrou nesse tempo? Bem, desafios, né? Eu diria que o meu maior desafio é que, assim, eu ainda não consegui me articular com a minha seccional. É uma questão de casa, não é uma questão do programa. É uma questão que passa por uma dimensão de política de OAB e que nós estamos, com muita humildade, mas também com muita seriedade, defendendo a implantação no Maranhão. As outras subseções me procuram. Quando entre subseções, como o dia 27 estarei em Campestre do Maranhão, que já é uma outra subseção de estreito, maravilha. E o questionamento é natural. E a seccional que fala? Olha, a seccional, ela conhece o programa, inclusive te apresentei para o presidente da nossa seccional, né? Mas o feedback não acontece, enquanto isso nós vamos trabalhando. Essa é uma limitação. Poderíamos ter alcançado outros resultados. Para você ter uma ideia, tem escola da capital que me procurou. Mas, em respeito à nossa OAB, às hierarquias, e não ser acusado de tentar furar jurisdições, eu ainda não implantei lá. Mas digo a você seguramente, eu poderia hoje estar com o direito na escola na capital. Tranquilamente. E em outras regiões do Maranhão também. Eu tenho contatos com várias pessoas, inclusive da educação, não só do direito, mas da educação, que tem interesse em conhecer o DNE. E às vezes a gente fica um pouco limitado porque está nessa questão de casa, de OAB, etc. Tem gente que usaria isso como uma desculpa, né? Ah, o governo, a prefeitura, a OAB não me apoia. Eu acho que você também supera essas dificuldades que são normais, né? Acho que tudo que começa novo tem esse pedágio, né? Vamos dizer assim, para pagar, e você está pagando o preço, encarando isso com alegria, né? Eu acho que ficar esperando, né? Nem sempre conduz ao resultado que você teve aí, né? Você, frente a essas dificuldades, você falou, vou trabalhar, e trabalhou. Sim, sem dúvida, e vou continuar trabalhando. Não pensem vocês que eu me dou por vencido em relação a essa questão. Se houver uma outra forma de inserção, estou completamente preparado para poder fazê-la, entende? Então, não vejo o direito na escola como algo que seja do Fábio, da subseção de Imperatriz e desse coletivo. Eu não sei o que vai vir depois de 2024. Eu não fico pensando muito nisso, eu vou trabalhando, porque eu tenho certeza que quanto mais nós avançarmos com isso, mais legítimos será a reivindicação
por onde quer que a gente vá, e maior será a aceitação. Então, eu preciso semear isso, porque quanto mais eu semear, mais a gente vai plantar, gente. É uma coisa, assim, que é natural. A lei da semeadura, ela não falha. E a gente está semeando coisa boa. E aquilo que é bom precisa ser propagado. Então, onde me derem um espaçozinho, eu vou lá e vou propagar. E dentro desse contexto, né, você agora de um lugar de autoridade mesmo, de uma pessoa que é um educador profissional há muitos anos, de uma pessoa que, posso dizer isso, né, posso atestar que você faz parte da educação brasileira, você colocou uma matéria de direito no Maranhão, né, aconteça o que acontecer, você fez isso no seu estado, né, então, dessa figura de autoridade. Hoje, muitos membros que entram na comissão não são professores profissionais, são advogados, né, que estão migrando ou cumulando carreira. O que esse profissional deve observar dentro do programa? O que ele tem para aprender aqui dentro? Porque nem sempre a educação é tão aberta, né? Você, como educador, sabe disso. Às vezes eles têm restrições, eles falam, mas o que o advogado está fazendo na escola? Você não é capacitado, você não tem os títulos. Para o advogado que está chegando, o que ele deve observar e o que ele pode extrair do programa Direito na Escola? Olha, eu posso até citar um caso concreto, porque eu sou professor e advogado, mas a Micaele lá no Dom Bosco, ela é só advogada, ela não tem formação pedagógica. Ela está procurando isso agora, por uma necessidade que ela está sentindo de se qualificar. Eu penso que isso vem naturalmente, à medida em que você vai entrando na sala de aula, vai vendo, olha, não é só conhecimento jurídico que eu preciso ter, eu preciso lidar com isso. Então, uma formação pedagógica, ela acaba vindo, essa necessidade, ela acaba vindo naturalmente. E a própria escola mesmo, né? No começo, tinha um pouco de desconfiança em relação a ela, que é natural, eles estão acostumados, é a seara deles, é a educação, ela é tida como leiga, não tem jeito. Então, o que vai acontecer, né? Eu entendo que é uma convergência, a convergência em que o advogado ele vai encontrar a educação e a educação vai encontrar o advogado. Por isso eu digo que o advogado que está entrando, ele pode até conseguir um contrato, mas para ele se firmar nesse contrato, para ele se manter como um professor, um bom professor, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar para isso. Eu concordo, né? Entrar tem uma barreira e toda uma lógica de dificuldade, né? Mas nem sempre entrar é uma garantia de permanência, né? Sim. Aproveitando esse gancho, Fábio, quais seriam as habilidades, as competências necessárias para se permanecer? Considerando que você hoje está tendo contato aí com muitos professores, você já tem essa experiência também na área e hoje está podendo vivenciar isso em um ramo novo. Quais seriam, pelo menos, 3 habilidades ou competências para isso? Olha, dominar ferramentas tecnológicas é fundamental. As novas gerações, elas têm esse item como básico. O professor que não está atualizado com essas ferramentas tecnológicas, tanto que os nossos livros são em PDF, que para eles é um chamariz. Eles estão no livro físico, gente. Então, a gente chega com o livro em PDF e a gente está ali, por exemplo, dando uma aula de constitucional e você diz, abre lá, por favor, no Google, no artigo 226 da Constituição, eles acham o máximo, porque está lidando com uma ferramenta que é muito comum a eles. Primeira. Segunda, a ferramenta da competência de saber conversar, saber lidar com conteúdo adequado àquela turma. Exemplo, eu estou no módulo de ECA do 9º ao 3º ano. Mas são linguagens diferentes. Do 9º ao 3º ano. E aí vem a terceira habilidade ou competência, da sensibilidade. Porque quando você entra, por exemplo, em assuntos como Maria da Penha, como ECA, você vai ouvir depoimentos. Depoimentos, às vezes, complicados de alunos que sofreram violência. Não pensem vocês que eu estou numa escola privada que esse tipo de coisa está isenta. A questão da droga, por exemplo, e você vai ter que ter essa empatia, essa sensibilidade de lidar com o tema sem agir como um inquisidor. Você está ali na condição de educador, de mediador. Então, essa sensibilidade vai fazer muita diferença. Gente, eu já tenho depoimento de aluna que sofreu violência. Quando eu dei aula de Maria da Penha, gente, eu não sabia. Vivia uma relação abusiva. Ela contou
que o rapaz tinha 17, ela tinha 13, e que quando eu descrevi o que era a violência contra a mulher, ela chegou à conclusão, gente, eu fui uma vítima. Entende? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, não vai surgir na aula de física, não vai surgir na aula de geografia nem de história, vai surgir na aula de direito na escola. Por isso que essa sensibilidade, ela tem que ser obrigatória para nós, professores de direito na escola, gente. Porque senão, a gente vai ser um mero transmissor de conteúdo e seremos mais um. A gente não veio para ser mais um. A gente veio para ser o diferencial na preparação de transformação da sociedade. E é por isso que eu sempre falo nos alunos, porque eles são a causa última das coisas, é a sociedade do amanhã. A gente não fala de direito na escola porque é bonito falar sobre a Constituição. A gente fala para mudar a sociedade. A gente fala para impactar positivamente na vida de jovens e adolescentes. Entende? Então, por isso que eu elenco essas 3 características. Para você, as perguntas serão muito mais técnicas, né? Porque você fez o caminho contrário. A maioria são advogados, tornando-se educadores. Você foi o inverso disso. Então, vamos sugar tudo aqui. O que exatamente, né, o direito contribui hoje com o currículo da educação? Você já trouxe aqui alguns exemplos, mas vamos lá, tecnicamente. Ah, nossa, muita coisa, né? Eu digo a vocês seguramente que o direito na escola é a experiência mais significativa e mais massificada no Brasil de base diversificada do currículo na educação básica que nós temos hoje. Se você buscar no Brasil, na história da educação, quais experiências em larga escala que nós temos de base diversificada do currículo, você só vai citar o Sistema S, que é da profissionalização, e os institutos federais. Você não vai ter outra. Então, mas lá na escola, lá na base, lá no CERN, não tem nenhuma. Então, eu digo a vocês, de base diversificada do currículo de norte a sul, é o direito na escola, certo? E está na LDB, está no PCN, está na BNCC. Então, se você buscar isso de norte a sul, já que se pensa tanto em unificar o currículo, como o Enem tem também esse objetivo, o Enem busca unificar o currículo, porque, não sei se vocês lembram, né? Nós que fizemos vestibulares, fizemos cada vestibular um programa. Cada universidade era um programa. E hoje não. Hoje você tem um programa de norte a sul. E cita Canotilho na prova do Enem. Ora, quem mais tem a competência para preparar os meninos para responder uma questão de interpretação de texto de Canotilho que o professor de direito na escola? Então, está provado, gente, que a nossa presença ela é imprescindível para a formação cidadã. O próprio Enem mostra isso. Então, de ponta a ponta, está lá na LDB, PCN, BNCC. Na outra ponta, está o Enem. Quem está no meio disso é o direito na escola. Então, tecnicamente, está provado que a gente contempla muito bem. E para você, uma outra grande discussão que existe, né? Deve ser um tema transversal, interdisciplinar, cada professor ensina um pouco, ou deve ser uma disciplina específica com um profissional competente com a formação jurídica? Olha, essa é a pergunta que está na minha cabeça a semana toda, por coincidência. Porque eu via o direito na escola, até então, como uma disciplina de base diversificada, eu começo a refletir sobre isso. Se o direito na escola, se a formação em ciência do direito não tem que estar na base obrigatória do currículo. Porque se a gente está falando de uma coisa muito importante, que é conhecer a sua própria Constituição, isso não é suplementar, isso é basilar. Então, se eu digo que só há um cidadão pleno de direitos, se ele conhece suas leis, se ele conhece seus direitos e seus deveres, e ninguém nunca ensinou isso, então está faltando um pilar aí. E a gente está, acredito eu, se oferecendo como uma possibilidade de preencher esse pilar. Então, eu estou muito reflexivo em relação a isso. Na pergunta anterior, eu fiz uma defesa, né, em relação ao direito na escola, enquanto uma base diversificada do currículo. Mas, sim, eu faço uma reflexão se nós não estamos para além. O tempo vai dizer isso, mas há indicativos bem fortes.
Muito bom, né? Uma reflexão e uma resposta valiosa aí, né? Para ficar na mente de quem está ouvindo. E mais do que um recado para aquele advogado, né? Que está entrando agora, igual você falou, entrou, faz o curso, segue o método. Isso para o profissional do direito você já disse. Agora eu queria que você falasse, conversasse aqui agora com aquele educador, o pedagogo, o gestor escolar, que ainda não tem direito na escola ou que está na dúvida de como fazer. O que você poderia falar para essa pessoa? Eu vou falar duas coisas. A primeira delas, dê uma oportunidade para que a gente fale sobre o que é o direito na escola para você e para os seus alunos e para os seus colegas profissionais da educação, para que vocês visualizem no currículo como deve estar presente. Primeiro, uma propositura técnica, como isso está contemplado. A segunda coisa, veja o resultado prático. Lá no nosso podcast, em que a gente levou gestores para falar sobre isso, em que eles falam que a realidade da escola mudou, porque os meninos entenderam que existem regras, existem posturas, existem até tipos penais, que eles cometem atos infracionais, que eles não sabiam que eles podiam ser, sim, penalizados por depredar a escola, sobre praticar bullying, sobre praticar determinados crimes, inclusive de estupro de vulnerável, que eles cometiam isso e não tinham a mínima noção. E aí os depoimentos são maravilhosos, que o respeito na escola mudou, porque eles entendem que a Constituição está ali também, que o ECA não é um superempoderamento do menor, ele traz responsabilidades, inclusive para a família. Então, você traz essa questão, traz a família para o lado da escola, porque tem um profissional que diz, olha, a escola não está super ocupada com coisas que são competências de outros entes da sociedade. A gente quer dar à escola o real valor dela, que sim, tem um valor importantíssimo, mas que não transforma sozinho. Por isso que o advogado está lá também, porque a gente também tem algo a contribuir, tem algo a dizer. A sociedade tem que vestir a camisa da escola, inclusive com o direito na escola. E essa experiência prática a gente já tem registrado. E convido a você, que é gestor escolar, a conhecer, porque eu tenho certeza que você vai se maravilhar com isso. Esse Fábio é uma enciclopédia, é um ganho que a gente trouxe maravilhoso, né? Os presentes que a vida, o universo, Deus traz para a gente. Um cara técnico, profissional, de um coração gigante. E você mencionou o seu podcast, né? Eu gostaria que você dissesse aqui como encontrar o podcast aí de Imperatriz do Maranhão e como encontrar a sua rede social. Para aquela pessoa que quer conhecer mais, né? Você e todos esses advogados maranhenses que estão fazendo a coisa na unha, mesmo sem apoio, sem recurso. Fala, vamos fazer. E fizeram, né? Não é estamos fazendo. Fizeram acontecer a coisa. Sim. Bem, primeiro de tudo, o grande presente é meu, tá? Porque a minha vida não é mais a mesma depois que conheci o direito na escola. A minha vida mudou muito para melhor, viu? Todo mundo diz que eu vivo com um sorriso estampado na cara, mas foi depois que eu vesti essa camisa aqui, certo? Eu me sinto pleno, posso dizer, porque, como a gente estava falando no começo da entrevista, né? Eu era um professor que sonhava em ser advogado, que sempre sonhou em ser advogado. E aí, quando me tornei advogado, pensei, bem, agora eu vou deixar de ser professor. Mas eu sempre amei a educação, gente. Era uma questão de sonhos de carreira e projeções. E hoje eu tenho as duas coisas. Isso, para mim, é fantástico. Isso, para mim, me contempla de uma maneira inimaginável. Então, eu quero dizer para vocês que o grande presente é meu, por ter, inclusive, conhecido pessoas maravilhosas como você, como a Natália, como o Luiz, como a Denise, como a Thaís, que conheci recentemente, e outros mais. Vou cometer uma injustiça absurda aqui, eu vou deixar de citar alguém, o pessoal vai ficar zangado comigo. Mas a Milena, troquei ideias com muita gente, né? Gente que tatuou direto para a escola na pele, cara. Fantástico isso. Né? É a Shirley, né? Não foi a Shirley, não. Aline. Aline, fez a cara, tatuagem. fantástico. E não é só uma questão de moda, não. Vive mesmo, como eu, como outros, como vocês. Isso é fantástico. Então, a gente se identifica muito e a gente vira meio que uma família mesmo, eu posso assim dizer, e me sinto muito, muito, muito feliz por isso.
Então, minhas redes, gente, as nossas redes, perdão, né, para quem quiser me adicionar no Instagram e ver um pouco do nosso trabalho, né, ADV Fábio Monteiro, da nossa comissão DNE.Imperatriz, do podcast PodDNE ITZ, que ITZ é a abreviatura da nossa cidade, e no YouTube também, PodDNE ITZ, e vocês verão um pouco do nosso trabalho, e que todas as segundas-feiras, às 18h31, exatamente, nós estamos ao vivo. A nossa maluquice é tão grande que a gente faz programa ao vivo, gente. Na hora que eu pensei assim, meu Deus do céu, onde que a gente estava com a cabeça? Mas eram os recursos que a gente tinha um estúdio que era emprestado, não dava para gravar, e assim a gente fez toda uma temporada. E o trabalho ganhou uma dimensão tão grande que nós ganhamos de uma pessoa, né, que é o sogro de uma advogada da comissão, que achou tão bonito, disse, não, eu vou dar aparelhagem de estúdio para vocês. E hoje a gente tem aparelhagem própria, né, para vocês verem como a sociedade reconhece o nosso trabalho. Quem vê o DNE se apaixona. Não tem jeito. É incrível. Parabéns, tem uma força, né? Você, Natália. Parabéns por tudo que você tem construído. Realmente é um grande líder para o time que está chegando, que está sendo recepcionado aí em Imperatriz. Eu sempre faço essa pergunta provocativa, porque sempre pode rolar aí uma desconfiança. Mas, já partindo para o final, então, você acha que o seu cargo enquanto presidente da comissão, bem como a sua experiência já como educador, contribuíram para o seu contrato como professor de direito em escola? Olha, é uma pergunta delicada, porque realmente passa por essa questão. Eu entendo que não, tanto que o meu cargo, eles só foram saber ao final, assim, eu sou o presidente. Na verdade, eu tive que me apresentar como presidente, mas a questão da carreira veio depois, certo? A questão da carreira veio depois. Então, assim, eu acredito que não é imprescindível, porque senão tira o mérito do trabalho de vocês aí, certo? Porque o trabalho de vocês foi feito com base no ideal. E o ideal e a necessidade que a sociedade tem, questão de cargo, de hierarquia, isso sempre ficou em segundo plano. Tanto que no meu trabalho lá no Dom Bosco, ninguém lembra que eu sou um advogado, presidente de comissão. Todo mundo lembra que eu sou um professor como eles, que está lá para fazer uma contribuição, que está lá para trabalhar como todo mundo, sabe? Então, assim, a OAB, ela tem uma relevância na sociedade? Ela tem. Mas esse trabalho sistemático chega um ponto em que ele se dilui. A questão de OAB, a questão de cargo, ele se dilui. Né? E até a minha própria postura mesmo. Eu faço questão de levar a comissão para onde vou, eu não gosto de estrelismo, não gosto de endeusamento. Então, assim, eu gosto de me misturar na multidão. Estou aqui com a galera. Né? A comissão vai comigo. É claro que chega um ponto que a gente precisa conduzir o trabalho, mas não sou o popstar. Eu acho que é um trabalho coletivo. Tanto que em todas as escolas em que nós apresentamos o currículo, fomos todos juntos. Não houve uma distinção. Vai o presidente primeiro e os outros depois. Eu disse, tragam os currículos para mim, vamos às escolas. E aí quem foi comigo, e eu sempre dizia, quem não é visto não é lembrado. Se você não for com a gente, você já ficou para trás no processo de contratação. Entende? Então, nesse ponto é que eu digo que acaba se diluindo. E a prova disso que tem outros contratados aí também, né? Exatamente. Então, são membros muito ativos, inclusive, da nossa comissão. Peguei o contrato, sumi da comissão, nunca mais apareço na reunião. Muito pelo contrário, fazem parte da diretoria da comissão, fazem parte do podcast dos professores de direito da escola, né? Em toda visita, palestra, eu dou aula, eu advogo, eu já consegui o que eu queria, não apareço mais. Muito pelo contrário, são os maiores arautos do direito na escola que nós temos. Muito bom.
Fábio, foi extraordinário encontrá-lo mais uma vez, né? Cada conversa abre guias aqui para muitas outras. Depois nós vamos ter que fazer uma outra, né, num outro quadro também, para a gente aprofundar nessas práticas e técnicas educativas. Hoje foi um quadro, né, para falar mais sobre os contratos, sobre o feito que vocês fizeram aí. Então, mas eu acho que isso aqui abriu uma janela para outra conversa, né, mais para frente aí, um outro podcast. Vamos deixar isso aqui pré-reservado no ar. Obrigado por estar aqui hoje, tá? Valeu demais, né? Você não só contribui muito, como tem inspirado e não nos deixa esquecer a missão importante que estamos fazendo. É cansativo, a gente sabe que tem dia que você fala, nossa, não para trabalho. E quando eu lembro de pessoas como você, eu falo, vou dar 100%, eu não quero dar 90% não, eu vou dar 100% até essa missão estar cumprida. Eu prefiro dar 100% de uma vez do que diluir 10% a vida inteira. Nós vamos cumprir essa missão. Hoje eu sou mais confiante, né, ao vê-lo aí no Maranhão, de que nós vamos encontrar outros Fábios, outras pessoas parecidas e vamos colocar isso no Brasil todo. Hoje eu estou mais seguro, depois de ter te conhecido. Parabéns e obrigado de verdade por estar com a gente nessa caminhada. Faço das palavras do Lucas as minhas palavras também, considerando aí a relevância do trabalho, da liderança e da motivação que diariamente você nos entrega, porque realmente, se não fosse um programa de resultado, eu acredito que um educador do seu nível nunca teria se envolvido nisso. Muito obrigada por ter contribuído aqui hoje também, nesse episódio número 20. Eu espero ver outros professores de Imperatriz aqui também com a gente. Viu? Um abraço, Fábio. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu fico até emocionado, porque é um trabalho muito bonito. Eu faço isso com muito amor mesmo, dedicação, porque eu acredito, eu entendo que o que a gente está fazendo está mudando o Brasil, não por vaidade. O fato de eu ser o precursor aqui não é algo que me envaidece, é uma responsabilidade. O fato de você ser o primeiro, é legal, eu sou o primeiro, está lá no meu Instagram, mas está lá no meu Instagram para justamente falar para os outros, vamos juntos, tem um primeiro para ter um segundo, um terceiro, para depois ninguém mais lembrar quem foi o primeiro, porque já está instalado aí, entendeu? Já é domínio público, todo mundo já se apropriou, já está em todas as escolas. A ideia é essa, certo? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Quantos momentos vocês quiserem para a gente conversar, estou à disposição. É sempre um prazer contribuir. Deus abençoe vocês, vocês são maravilhosos. Vocês é quem me inspiram. O resultado que a gente alcança aqui no Maranhão só é possível também pela inspiração de vocês, que trabalham com muito afinco, com muita dedicação. E sempre digo, para a minha comissão e para onde a gente vai, olhem para Minas. O que Minas está fazendo é a nossa referência. O que a gente tem feito, esse alinhamento todo, baseado no trabalho que vocês fazem aí. Vocês são a nossa inspiração e meu muito obrigado também por tudo que vocês têm feito. Então, encerramos aqui o nosso episódio número 20 e você continue aí com a gente, acompanhando todos os episódios. Temos muito aprendizado e muitas pessoas ainda para que você possa aprender bastante com a experiência delas. Até o próximo.